É para mim uma felicidade imensa poder estar aqui um pouco longe de vocês, né, em Fortaleza, Ceará, mas uma satisfação, uma honra de poder participar do primeiro simpósio de câncer de boca, né, da Liga Acadêmica de Cirurgia e Estomatologia da Unifase, né. Eu gostaria de inicialmente agradecer à coordenadora do curso, professora Vera Soviero, ok? Feliz com o convite, né, feito pela minha querida Tayane Calcia, que eu tive a felicidade de conviver com ela por 4 anos aqui dentro do curso de odontologia próprio da UFC, e é uma felicidade grande a gente ter um egresso do nosso curso, participando como docente de uma instituição renomada como esta. Viu, Tayane? Eu vou trazer essa informação para os meus colegas docentes e trago também para você um grande abraço de todos os professores que fazem o curso de odontologia da UFC, tá bom? Então, agradeço também a acadêmica Adriele Farroco, que nos últimos 15 a 20 dias, né, esteve em contato comigo no sentido de proporcionar esse momento aqui tão especial para mim, tá? Um agradecimento especial também ao professor Bruno Dias e à Tayane Calcia e aos 39 acadêmicos que fazem essa Liga Acadêmica de Cirurgia e Estomatologia, ok? Então, gostaria de só mostrar aqui algo muito bonito, né, que é a cidade de Fortaleza. Estamos aqui de braços abertos aí para recebê-los, ou num congresso, ou apenas por uma visita, né? A gente tem bastante coisa aqui para ver, para brincar, para participar, para curtir com a família. Então fica aí um convite a conhecer também as praias do Ceará, tá? Venho da Universidade Federal do Ceará, onde me formei e hoje sou docente, tá? Do curso de graduação. Temos também uma pós-graduação em nível mestrado e doutorado, ok? Com conceito 5 na CAPES. Então, acho que a UFC ela tem se projetado bem também na área da pesquisa, tá bom? Mais recentemente, tenho também atuação como docente da especialização de prótese numa faculdade particular chamada Unicristos, né? No caso aqui, um curso de prótese dentária, ok? Mas esse tema, pessoal, a reabilitação de pacientes oncológicos com próteses bucomaxilofaciais, ele é algo simplesmente fascinante, certo? O meu dia a dia não é só esse, trabalho também com, as próteses dentárias, né, os laminados, né, as coroas metal-free, metalocerâmicas, próteses sob implante, realmente um mundo que eu gosto bastante, mas sem dúvida alguma, o que dá mais, me dá mais prazer dentro da odontologia é ter o contato com os pacientes que têm alguma deformidade de face, certo? Eu assisti a aula da professora Letícia Lang, a quem a parabenizo, né? E ela mostrou, assim, de uma maneira bem clara a importância da odontologia, e essa importância tem que ser mostrada principalmente pelo dentista, né? Quão a nossa área é importante. Então, eu vou mostrar um pouco para vocês aqui. Eu procurei trazer muitos casos clínicos, né, para que vocês consigam perceber as principais possibilidades de atuação do protesista bucomaxilofacial dentro da odontologia, né? Eu não tenho dúvida, né, que, humildemente falando, como ao final dessa pequena palestra, vocês vão ter uma noção de como nós podemos, também com as próteses bucomaxilofaciais, fazer um diferencial na vida de muitos pacientes, tá? A professora Letícia focou bastante no câncer de boca, né? Eu estou aqui no meu consultório, nesse instante, atendendo um paciente que teve 5 recidivas de câncer de boca, né? Já fez diversas cirurgias, algumas no AC Camargo, em São Paulo, com os melhores do país, Dr. Kowalski, né? E são pacientes que vivem numa difícil vida, numa labuta realmente contra a doença,
né? E também tentando algum modo de reabilitação. Não vou falar da doença, nós vamos nos ater aqui ao processo de reabilitação desses pacientes. Eu tenho aqui várias imagens de nossos pacientes e eu já começo falando algo bem interessante. O paciente, né, que necessita de uma prótese bucomaxilo, ele não quer ficar bonito. Esse paciente, ele quer simplesmente passar desapercebido, tá? A partir do momento que ele chega com um curativo ou uma máscara, né, já que é um tipo de situação que o impede de ter uma vida social normal, né? Então, a partir do momento que a gente coloca uma prótese no nariz, no olho, numa orelha, e ele tira aquele curativo, ele ressurge, né, como uma pessoa dentro do seu núcleo familiar, como uma pessoa junto ao seu cônjuge, né? Muitas vezes ele retorna às atividades laborais e ele é mais aceito dentro da sociedade. Então, eu tenho vários pacientes aqui que vocês veem nessa imagem que conseguiram ser reabilitados e hoje têm uma vida muito próxima ao normal. Isso é o que mais me deixa feliz dentro da odontologia. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui uma moldagem do tipo máscara facial, né? Isso é um alginato, né? Um alginato convencional, nós colocamos uma camada de gaze úmida e sobre essa gaze um gesso, né? É algo extremamente desconfortável para o paciente, né? Mas é a maneira mais executada ainda hoje de obter uma moldagem de face para os nossos pacientes. Então, a gente tem aí molde, modelo de gesso, todo preparo, e a partir daí nós temos a possibilidade de, nesse caso, esse paciente ele precisa de uma M-face para a sua reabilitação. Então, via de regra, nós realizamos esse tipo de moldagem, que é com o nosso amigo alginato, que para a pele ele funciona muito bem, porque ele não é tão pesado, né? Às vezes as siliconas movimentam os tecidos, né? E aí você tem um modelo não fiel para a confecção da prótese. Então, o alginato a gente faz aí pelo menos 70% das moldagens dentro da prótese bucomaxilofacial, tá? Trago aqui, até para dizer o que eu acabei de falar, né? Mas, ó, essa paciente que não teve câncer, tá? Mas ela já nasceu com um problema congênito chamado microtia, né? Então ela nasceu com a orelha mal formada, né? Ó, esse pequeno botão aí em forma de amendoim é a orelha dela. Então a gente colocou 2 implantes no processo mastoide, isso obviamente fazendo uma tomografia previamente, né? E nós temos uma equipe de cirurgiões bucomaxilos e implantodontistas, né? Às vezes, alguns procedimentos, a maioria fazemos cirurgias em ambiente ambulatorial, na própria faculdade, mas algumas cirurgias fazemos também dentro da residência de cirurgia da Universidade Federal de Ceará. Então, tá aí, ó, não existe moldeira para a orelha, a própria pasta base, né, de silicone serve para impedir a deformação desse molde. Então, percebam que no vídeo anterior e nesse também, a gente utiliza os procedimentos, os materiais e técnicas de prótese dental e a gente aplica para a face do paciente, tá? Essa paciente aí, a dona querida Ivonilde, ela perdeu o nariz por conta de um CSC. Nós instalamos 2 implantes na região de pré-maxila. É fantástico quando isso é possível. Fazemos uma barra e 2 magnetos. E aí a gente já está fazendo uma moldagem, Adriele, para a confecção de uma prótese nasal em silicone implanto retida. Certo? O melhor meio de retenção é realmente a condição de implantes para a retenção protética. Eu vou falar um pouco mais disso mais à frente, tá bom? Mas só mostrando que não existe, a prótese buco não é um novo mundo de atuação, tá?
Na verdade, é o dentista que sabe de materiais de moldagem, que sabe de escultura, que sabe de cores, que sabe de implantes. Então, não existe nenhum profissional da área da saúde que substitua o nosso trabalho na reabilitação de próteses, mesmo a gente saindo do âmbito intrabucal, certo? É uma especialidade odontológica, tá? E, por demais, deve ser muito bem valorizada, tá, pessoal? Modernamente, né, evoluindo nas técnicas, a gente já tem iniciado os trabalhos com moldagens virtuais por escaneamento. Ó. Nós temos aí uma adaptação do Tri-Shape, que é utilizado para as moldagens, né, de dente, preparos dentários, moldagens digitais, que mesmo com alguma dificuldade, a gente consegue fazer impressões fantásticas e até imprimir, né, esses trabalhos em resina e depois transforma essa resina em silicone. Aqui nessa primeira imagem do lado esquerdo, a gente moldou a orelha sadia. E aqui a gente moldou também uma barra fixada em 3 implantes. E aí a gente vai pegar a anatomia da orelha sadia, faz um espelho dela, né, nos programas digitais, e consegue, ó, aqui em vermelho já está a orelha em resina, e aí depois de provas, de acréscimos, a gente duplica ela em silicone. Tá bom? Vamos falar mais um pouco sobre isso mais à frente. Então, isso foi apenas para mostrar um pouco do universo da prótese bucomaxilofacial, gente. Nós vamos falar hoje de principais indicações e objetivos. Nós vamos falar sobre o paciente e a doença, tá? Eu sei que eu estou num simpósio de câncer de boca, né? Que tem a sua grande importância, sem dúvida alguma, dentro da área médica. Mas eu gostaria de ampliar um pouquinho, sair um pouco do câncer de boca e falar do câncer de cabeça e pescoço, certo? Já que os nossos pacientes, eles chegam com lesões intrabucais e extrabucais, tá bom? Então, talvez eu faça uma pequena complementação, humildemente falando, do que a professora Letícia falou de uma maneira magistral, certo? Nós vamos ampliar um pouco, sair um pouco da boca, falar um pouco mais da face, tá? Eu vou tocar um ponto, esse ponto 3 aqui é algo fundamental, né? O professor Wagner está apenas comunicando aqui um trabalho que é feito dentro da universidade há mais de 15 anos, tá? Mas o Wagner sozinho não faz nada, tá? Vou mostrar aqui a nossa equipe, o que é importante para a gente montar um centro desse. Eu fiquei sabendo que a Unifase ainda não conta com esse tipo de trabalho, mas não é nenhum problema começar essa caminhada devagarzinho, tá? Quem sabe aí o professor Ricardo Louro, né, o professor Bruno Dias, que estão na área do implante, na área da cirurgia, né, juntamente com o professor Walter Fialo, que é da prótese. Se vocês unirem os conhecimentos de implantodontia em prótese, certamente vocês vão conseguir ajudar muitos pacientes de Petrópolis e toda a região, tá bom? Mas pensando sempre no núcleo interdisciplinar. Vou falar das possibilidades de tratamento e de várias situações clínicas, tá? Como nós estamos distantes, a maneira que eu procurei de chamar a atenção de vocês é mostrar o máximo de condições clínicas possíveis, tá? Então, o que é a prótese bucomaxilo? É uma especialidade nossa, da odontologia, que trata reabilitações intra e extraorais de origem patológica, traumática ou congênita, né? Aí eu trago uma porcentagem, aliás, um número que eu verifiquei ontem, 26 de maio, no site do CFO, né? Nós temos 31 especialistas, pelo menos os cadastrados, né, no Conselho Federal de Odontologia no Brasil. Bom, ao passo que nós temos 11.117 protesistas. Então, a gente vê uma grande discrepância, né, de profissionais e a gente acredita
que esse número de 31 não dê conta, né, de tantos casos. A gente tem realmente uma demanda reprimida de pacientes, que muitos ficam em casa após essas mutilações faciais e que precisariam, sim, de reabilitações para que retorne à sua vida normal, tá? Trago aí também esse termo bonito, né, a anaplastologia, que é um termo muito comum nos Estados Unidos, né? A gente vai a muitas palestras fora, muitos congressos, e eles usam sempre o termo da anaplastologia, que nada é do que substituir algo novo, né, que foi perdido. E a anaplastologia, ela envolve todas as regiões do corpo, né? O dedo, a mão, o pé, a perna, assim como também membros da face. Tá joia? Então, a gente poderia dizer que a prótese buco, ela está dentro do contexto da anaplastologia. Tá bom, pessoal? Nós estamos saindo cada vez mais da face, né? Aqui nós já iniciamos a confecção de dedos, né? Toda uma dificuldade, são outros silicones, outros materiais, né? Nós temos aí um caso já encerado, que está para ser prensado em silicone, mas eu acho que logo, logo a gente vai conseguir tratar pacientes e atender pacientes que precisem de outros membros que não os membros da face. Pessoal, esse paciente é o que chega dentro do nosso consultório, é o que chega dentro da universidade, né? Ele chega com uma máscara, com um curativo, com um óculos escuro, certo? E o defeito de face realmente é aquele que não se consegue esconder, né? Certo dia um psicólogo dava uma palestra para a gente e disse uma coisa, olha, um ponto importante, todos os outros cânceres do corpo, né, eles são muito de difícil atuação, né? O paciente sofre muito, a família sofre, tá? Mas talvez o câncer de mama, sem depreciá-lo, claro, mas algo que fica escondido, né? O câncer o câncer de próstata da mesma maneira. Mas um câncer na face, além de toda a problemática da doença, existe a questão de perda da identidade do paciente, de perda da sociabilidade, certo? Então tem um incremento a mais de dificuldade para esse paciente e para a equipe que o trata, certo, pessoal? O que é interessante é que no Brasil, e aí eu já faço uma crítica, porque não sou eu que faço, os vários colegas que trabalham no Brasil com essa área também o fazem, que é dizer o seguinte, no Brasil se preocupa, os hospitais e o SUS se preocupa com a doença, em tratar o câncer, que no caso de cabeça e pescoço é cirurgia e radioterapia, 95% dos casos. Mas os pacientes saem dos hospitais dessa maneira, tá? E essa frase aí de cima é o que os pacientes chegam no nosso curso de odontologia relatando, né? Doutor Wagner, o doutor lá disse que eu estou muito bem, que eu fosse lá só com 6 meses, ou seja, o paciente sai sem um olho, ele está sem o olho direito e sai sem o nariz e está tudo bem, né? Então veja a imagem do que a equipe médica tem do câncer. E isso é algo no Brasil inteiro, certo? Os pacientes saem mutilados, ó, doutor, procura um dentista, né? Tipo assim, não teve nenhum planejamento prévio, né? Hoje em dia a gente entra nas cirurgias de câncer de boca, como essa. Eu já faço todo uma prótese, né, uma moldagem com a presença do tumor ainda na boca do paciente, planejo uma prótese e na hora da cirurgia eu instalo uma prótese e eu vou mostrar um caso como esse. E o paciente já sai, entre aspas, reabilitado. Se ele não sai reabilitado, ele sai dessa maneira, soldado, sem se alimentar bem, perde peso, fica desnutrido. E às vezes um contato prévio com o dentista já faz o paciente ter uma excelente qualidade de vida no pós-operatório imediato, tá bom? Então falta integração entre as equipes e falta mais apoio financeiro para a prótese buco. E nós temos casos muito grandes, ó, casos difíceis,
de tratamento. Uma grande dificuldade que nós temos, professora Tayane, após a radioterapia, a gente conseguir moldar um paciente como esse, porque muitas vezes dentro do setor de radioterapia não existe o cuidado de, durante as sessões, fazer movimentos, fazer fisioterapia para impedir a limitação de abertura bucal. Às vezes, um panfleto dado a esse paciente, para ele em casa fazer, impedir o crismo causado pela radioterapia, traria esse paciente numa condição fantástica para ser reabilitado. Aí o paciente, às vezes, passa 5, 6 sessões com o nosso fisioterapeuta para abrir a boca para depois ser tratado da maneira correta. Então, falta o que eu trago nesse slide. Slide, né? É o novo slide. Mas nessa imagem, ó, tratamento ideal é aquele que o paciente está no centro e a gente tem toda a equipe, cirurgião de cabeça e pescoço, muito bem comentado pela professora Letícia, o psicólogo, a radioterapia, a fono, o protesista, o bucomaxilo, que tem uma função primordial, né? Aqui no Ceará, os bucomaxilos estão sempre nas cirurgias de cabeça e pescoço, atuando também na sua devida área de atuação, né? O plástico, o fisioterapeuta bucomaxilofacial, é o nosso braço direito atualmente, o oncologista e o radioterapeuta. Gente, eu tive agora em São Paulo, no final de 2019, num curso em que a equipe da Universidade da Califórnia veio passar 3 dias com a gente. E é impressionante como esse slide aqui, essa imagem funciona lá. Infelizmente não funciona aqui. Infelizmente. Aqui no Ceará, eu e mais o nosso grupo no FACE, a gente vem conseguindo cada vez mais mostrar a importância da odontologia de não só estar com o paciente no pós-cirúrgico, mas planejar também a reabilitação no pré-cirúrgico, no pós-imediato e no pós-operatório, ok? Bom, gente, quem são nossos pacientes, tá? Como eu falei para vocês, os pacientes que chegam com alguma deformidade facial, com indicação de prótese buco, no nosso dia a dia, né, do NuFace, aí é o Núcleo de Defeitos da Face, que é o nosso projeto de extensão da UFC, 80% dos nossos pacientes têm tumores benignos e principalmente malignos na região de cabeça e pescoço. Mas nós temos cerca de 15 pacientes politraumatizados. Aqui em Fortaleza tem muito acidente de moto, muito paciente que perde olho, né, em acidente de moto. E nós temos uma porcentagem menor de doenças congênitas, como daquela criança de 12 anos que nos apresentou para uma prótese auricular, que é a microtia. Okay? Então, esses pacientes, eles são idosos, com presença de várias comorbidades, diabetes, pressão alta, às vezes outros tipos de lesões, tá bom? Passam por cirurgia e principalmente radioterapia, e alguns vão para a quimioterapia, principalmente em casos mais difíceis, tumores mais avançados. 90% é o carcinoma de células escamosas, tá? Grande parte desse público, professor Bruno, está em contato com o fumo, com álcool ou com a exposição solar. No Ceará, em especial, a gente tem muito sol, nós temos muitos agricultores e muitos pescadores, então a gente tem muita gente do campo que já vem com lesões, infelizmente por falta de informação, lesões avançadas, né? E infelizmente a gente sabe que em estágios avançados de tumores de cabeça e pescoço, a partir do T3, T4, nós temos praticamente de 80% a 90% de possibilidade de recidivas. Então, como a professora Letícia comentou muito bem, o diagnóstico precoce é fundamental. E nós temos a função, o dever de examinar mucosas, né? Não só mucosas, né, da região intrabucal, como também sinais, né, lesões na pele, né, em toda a face do paciente. E esses pacientes, indubitavelmente,
eles vão ter problemas estéticos, funcionais, psicológicos e de sociabilidade. Isso é algo muito comum na maioria dos nossos pacientes. E olha, para quem quiser entrar nessa área, né, e aí eu já estimulo os acadêmicos, né, que se eu puder ajudar, né, ou a faculdade ou algum acadêmico, a gente vai passar o contato posteriormente, mas é sempre interessante estar em contato com grandes hospitais. Esses hospitais aqui, esses 5, nos mandam, nos referenciam muitos pacientes, né, principalmente eles que têm serviços de cirurgia de cabeça e pescoço e também cirurgias de traumatologia bucomaxilofacial, tá bom? Então, interessante que a gente tem várias modalidades de prótese, né, oculares, nasais, prótese de hemiface, né, então a gente tem as nossas estatísticas. Tem ano que em 2016, a gente fez bem mais próteses nasais. No ano 2017, a gente teve 37% de próteses oculares. Então, isso vai mudando, a gente ainda não descobriu o porquê dessas mudanças ao longo dos anos. Né? A gente está querendo saber por que isso acontece. Tá? Então, esses pacientes eles chegam dessa maneira, né? Que a gente pode fazer uma PPR, mas não é uma simples PPR, é uma PPR, uma prótese facial removível, retida a grampos, com uma flange um pouco mais avantajada. Esse paciente teve um ameloblastoma, né? Esse aqui perdeu todo o pavilhão nasal, né? Esse perdeu um olho direito com acidente de moto, né? Um globo ocular. Esse do lado direito é um agricultor, perdeu a orelha com câncer de pele. Então, esses são os nossos pacientes. Interessante que é uma área que não escolhe a idade dos pacientes. Nós temos uma garotinha como essa, linda, que a gente acompanha ela há pelo menos 4 anos. Ela nasceu, pouco tempo de nascida, teve um retinoblastoma, que é um tumor ocular, que passou por uma cirurgia, né, de remoção do globo ocular, e a gente faz próteses oculares de acordo com o crescimento dela. Tá? E nós temos pacientes bem idosos, que sim, é o nosso público-alvo, tá? Como essa senhora que está aí, infelizmente já falecida. É uma área difícil de atuação, gente, porque a gente se apega aos pacientes, esses pacientes, pelo menos de 2 em 2 anos, ele vem trocar as próteses, e não é incomum, naquele ano seguinte que o paciente vem trocar a prótese, o filho liga, ou o neto, avisando que o pai ou o avô havia falecido, né, por uma recidiva da lesão. Ok? Então, é uma área difícil, que por isso que exige uma equipe interdisciplinar. Vou já falar um pouco do trabalho da psicologia dentro do nosso centro. Tá? Pessoal, agora vamos falar um pouco de como abordar esses pacientes. Tá? Eu teria 4 situações aí interessantes. Né? Primeiro de tudo, não tratar. Né? A gente tem pacientes que às vezes chegam no nosso núcleo e que dizem o seguinte: doutor Wagner, eu já passei por 3 cirurgias, já fiz 36 sessões de radioterapia, eu não sei nem porque é que eu vim aqui, mas eu quero sossego, eu quero ir para a minha casa, não aguento mais nada. Então, são pacientes com dificuldades psicológicas que não enfrentam mais nem um tratamento protético. Então, por decisão própria, eles ficam lá nas suas residências, um pouco mais retraídos, e não querem nenhum tratamento. Mas eu diria que a melhor maneira de tratar esses pacientes são as cirurgias reconstrutivas, né? E aí entra o cirurgião de bucomaxilo, né? Que consegue fazer, né, diversos trabalhos de reconstrução fantásticos nos ossos maxilares. O cirurgião de cabeça e pescoço, muitas vezes rodando retalhos, fechando aquela região onde houve a remoção da lesão, e os cirurgiões plásticos, principalmente, né, que melhoram a estética e muitas vezes a funcionalidade da face. Tá? Pessoal, só que em muitas situações, principalmente em casos de moderados a extensos, a cirurgia não é o bastante. Como é que eu vou substituir um globo ocular? Né? Como é que eu vou reconstruir o nariz do zero?
né, que foi perdido. Como reconstruir uma orelha do zero? A orelha ela tem uma anatomia riquíssima, né? Então fica bastante difícil, né? Nessas situações, a prótese bucomaxilo com ou sem implantes é a melhor opção, sem dúvida alguma. E eu vou tentar mostrar isso para vocês hoje, tá bom? E em casos mais extensos ainda, os transplantes de face, que existem alguns relatados na literatura, tá? Aí essa pergunta ela é muito comum, né? Wagner, de que maneira a prótese ela é retida na face do paciente? A gente tem várias possibilidades. A gente pode utilizar os dentes do paciente, a retenção anatômica, ou seja, a própria lesão, própria sítio removido ali, aquela própria orifício que foi removido, ela serve para que a prótese adquire uma retenção por contato, né, por fricção entre as paredes do defeito. Então, é algo que a gente utiliza bastante. Próteses mais antigas são fixadas em óculos, em tiaras, fones de ouvido, né, como eu mostro aí, ó, que são próteses mais antigas, né? De tal maneira que hoje a gente evita esse tipo de prótese, né? É muito ruim o paciente chegar no lugar, tirar o óculos dele, quando tirar metade da face, tirar o olho, tirar o nariz, né? Então, hoje, do ponto de vista até da literatura, a gente tem dois métodos de retenção principais. Os adesivos, que são adesivos próprios para a retenção do silicone na pele, não é qualquer adesivo, e os implantes craniofaciais, tá? Esses métodos de retenção, eles vão gerar prognósticos diferentes em relação à adaptação das margens da prótese, o contato com a pele, que pode ser maior ou menor, confiança e aceitabilidade, né? E o custo, né? Eu vou bater mais um pouquinho na tecla do custo, né? As próteses faciais implanto-retidas, por exemplo, existe o custo dos implantes, existe o custo dos materiais de prótese, que vamos falar um pouco sobre isso. Vários deles não são fabricados no Brasil, né? Então, muitas vezes, no serviço público, a gente roda a baiana, vamos assim dizer, usando uma expressão popular, no sentido de reabilitar os pacientes, né? É uma dificuldade nacional, né? O SUS paga uma parcela muito ínfima que não paga os custos, né, das próteses. Então, a gente tem que ter meios adicionais de financiamento para esses tipos de trabalho, certo? Que são importantes, mas infelizmente não tem o devido valor dentro da área da saúde, tá? Então, aqui eu trago apenas um exemplo, né, de uma paciente, salvo engano, do Afeganistão. Essa paciente teve uma bomba que estourou próximo a ela e ela perdeu todo o pavilhão nasal, né? E após múltiplos procedimentos de enxerto, né, de cirurgias, né, acho que foram 6 ou 7 procedimentos, e no final ela teve um resultado interessante, né, com uma reconstrução realmente do zero, né? Ela conseguiu esse tipo de resultado. Então, essas cirurgias, ela depende da indicação, se tem uma área doadora bacana, está relacionada a múltiplos procedimentos, depende do tempo, do custo dos resultados. A gente tem vários pacientes que dizem, doutor Wagner, eu queria fazer uma prótese, eu queria reconstruir a minha orelha, mas o cirurgião plástico me disse que seriam 7 procedimentos cirúrgicos, em média, e ele não garantiu um bom resultado. Então, muitas vezes a prótese é algo mais indicado nessas situações, tá? Então, esses pacientes, pessoal, eu queria dizer que todos os nossos pacientes assinam um termo de consentimento livre esclarecido, tá? A maioria eu tentei tarjar aqui os olhos, alguns eu não posso porque a prótese é o próprio olho, né? Então, esses dois pacientes, eles têm próteses e a felicidade deles é pegar um ônibus, pegar um transporte público e não serem notados, né? Senta numa cadeira próximo a uma pessoa
né? E antigamente, antes da prótese, a pessoa às vezes saía daquela cadeira e ia para uma outra. E hoje eles são tranquilos de manter uma sociabilidade dentro do padrão normal. Então, é isso que a gente quer para esses nossos pacientes, é que eles passem despercebidos na multidão. Aqui um caso de transplante de face, não é nosso, obviamente, o caso da Universidade de Maryland, feito há mais de 30 anos e com um sucesso bastante interessante, tá? Pessoal, as próteses faciais, elas têm indicações assim espetaculares, tá? Elas permitem a reabilitação de olhos, narizes, palato, né, orelhas, mandíbula e muitas vezes toda uma hemiface, tá? A gente consegue recuperar em grande parte a estética facial. A gente previne o colapso e a deformidade tecidual. Nas próteses oculares, né, esse item 3 é interessante, a gente restaura a direção da secreção lacrimal, ok? Protege a sensível cavidade cirúrgica, né? Imagina uma paciente que tem uma lesão aberta, né? Micro-organismos podem penetrar dentro né, em contato com o paciente, com as mucosas do paciente. A prótese é um tamponamento a toda essa problemática, né? Em muitos casos, na prótese intraoral, intrabucal, a gente otimiza mastigação, deglutição e fonação. Isso é fato, né? A gente consegue isso, né, com bastante sucesso. A gente tem pacientes que são professores, nós temos atualmente 2 pacientes em tratamento que tiveram câncer na região do palato, pensaram que não iam mais lecionar, e com a prótese obturadora palatina voltaram às suas atividades normais. Isso para nós é algo extremamente gratificante, ok? E restaura a autoestima e o convívio social, ok? Então, só um exemplo de uma prótese sem implantes dentários. Sempre quando eu falar sem implantes, é sem os implantes craniofaciais. Então, essa paciente com uma lesão muito extensa. Essa prótese é uma prótese praticamente, entre aspas, uma prótese social, né? Ela não vai conseguir mastigar com ela, é apenas para que ela tire o curativo, né? E consiga transitar sem mais problemas. E uma prótese fixada por adesivos, certo? Então, ela chega mascarada e sai dessa maneira. Então, a gente consegue que ela tenha um melhor convívio, muitas vezes, com netos, né, com filhos, né, vá a um aniversário sem maiores problemas, né? Então, isso já traz aí um conforto bastante interessante para essa paciente, tá? Aí vem uma pergunta interessante, né? A prótese bucomaxilo, ela foge um pouco da área intrabucal e muitos acadêmicos perguntam, Wagner, eu preciso ser um artista, né, para fazer uma escultura de face, para pintar uma prótese na cor da pele, né? A gente, pessoal, lá no FACE, a gente desenvolveu um protocolo, né? Como essas perguntas elas acabaram sendo muito comuns, a gente fez um tipo de estudo, né? Uma sequência de aprendizado e sistematizou pela própria repetição. E isso a gente chamou de protocolo no FACE, que é o nosso núcleo de defeitos da face, DEP. O que é o DEP? O DEP é o desenho, a escultura e a pintura, né? O acadêmico que passar por esses 3 passos, no desenho, serve para ele localizar o futuro membro dentro da face do paciente. Então, ele vai ter como fundamentos as linhas e planos faciais e os aspectos de proporção áurea. Tá? Já na escultura, é fundamental que ele reveja todos os acidentes anatômicos da face. Né? Então, ele tem que voltar um pouco na anatomia para que ele saiba o que ele está esculpindo e não fique todo tempo olhando para a orelha do vizinho e veja os aspectos anatômicos para conseguir uma boa escultura. Para tudo isso, existe o instrumental necessário. E o terceiro é a pintura, né? E aí tem que entender um pouco sobre melanina, os tons, os subtons, né? A gente sai um pouco da escala Vita, né?
da escala Bleach, né, que são as escalas do branco ao amarelo, para trabalhar com pigmentos vermelhos, azuis, amarelo, verdes, escala de Mansell. Então, realmente existe um conjunto de conceitos novos a serem aplicados, agregados à área da prótese dental, para que a gente consiga trabalhar na prótese bucomaxilofacial. Mas não é difícil não, gente. Dá para a gente caminhar bem nessa área. E eu já trago para vocês aí um e-book, eu até já deixei aí com a professora Tayane e a Adriele, eu queria deixar para vocês um e-book dos principais acidentes anatômicos, né, para a gente já começar nessa área, sabendo o que é que a gente vai ter que esculpir, né, já de uma maneira bastante interessante, rápida e bastante simplificada, ok? Deixei também 5 artigos científicos bem bacanas para que vocês deem uma olhada também, para ver se a gente consegue aí, nesses 1.540 inscritos, né, sei lá, pelo menos uns 2, 3% que consiga ter interesse por essa área muito bonita, tá joia? Então tá aqui, no desenho a gente tem as linhas faciais, né? A gente tem o olho, a abertura ocular. Então, se a gente começar, aqui nós temos a íris. Se a gente observar aqui, pessoal, o canto do olho interno, ele margeia o canto da boca. Aliás, ele margeia a asa do nariz, tá certo? Ao passo que a região interna da pupila, né, da íris, ela margeia a comissura labial, né? A gente tem um plano bipupilar que tem que ser paralelo ao plano oclusal, a gente sabe disso numa visão frontal. Então, muitas vezes o paciente que perde o nariz, se a gente fizer um traçado desse na peça moldada, a gente consegue facilmente saber o tamanho do nariz, em que região ele está. Então, esse é o primeiro aspecto, que é o desenho, né, dessas linhas, e a gente consegue encontrar o órgão perdido na face do paciente. Depois disso, a gente inicia o processo de escultura e modelagem. Aqui a gente faz uma base de cera 7 e adiciona plastilina, né, que é um material espetacular. A gente pode esculpir tanto em cera 7 quanto em plastilina. Mas a plastilina, que é uma espécie de massa modelar, né, a gente consegue trabalhar com bastante rapidez, ó, e fazer um trabalho muito bacana, que depois deve ser provado na face do paciente. Joia? Então, desenho e escultura é prática. Quanto mais prática, mais a gente consegue desenvolver um bom trabalho. Tá? Um aspecto interessante, trazer alguém da arte para dentro do nosso projeto. É uma dica que eu daria para vocês, né? Nós temos o escultor Assis Filho, que é um cara que tem melhorado muito as nossas esculturas, né? Ele trabalha muito bem, já teve vários prêmios nacionais e internacionais, e toda quinta de manhã ele está com a gente, fazendo e refinando os nossos enceramentos, né? A gente foi para o ateliê do Assis, receber uma aula de várias aulas de escultura facial, e a gente trouxe isso para o nosso projeto, ok? Então, outro caso aqui de uma orelha parcialmente perdida, né, em que a gente faz uma prótese adesiva, né, ó, com toda a participação da família, né, um paciente cadeirante já idoso, em que os familiares ajudam. Então, é uma prótese muito bacana para esses pacientes, muitas vezes já com 80, 90 anos, terem aí um final de vida, né, com bastante dignidade. É isso que eles querem. Tá? Alguns casos mais interessantes, como esse tipo de prótese, em que a gente faz uma prótese PPR convencional, Adriele, ó, e nessa prótese a gente coloca um ímã, e esse ímã vai reter a prótese nasolabial. Olha que bacana. E nessa região superior do silicone a gente coloca um adesivo. Então, nós temos uma retenção mista para esse tipo de reabilitação. Então, o paciente que chegou com um orifício imenso na face,
ganha aí uma prótese conjugada muito simples, simples, né, do ponto de vista que tem outros casos mais de dificuldade, mas uma prótese tranquila de ser confeccionadas 4 a 5 sessões a gente finaliza um caso como esse, tá joia? Um caso tranquilo, né, ó, em que uma prótese parcial removível retida a grampos, ó, a mesma sequência clínica de uma PPR, né, que a gente não tem tanta dificuldade. Aqui a prova final com os dentes encerados, tá? Essa PPR ela vai ter uma flange muito maior do que o normal, né? Aqui após a instalação da peça, restabelecendo mastigação fonética e o perfil facial do paciente, tá? Esse paciente ele não quer mais fazer tratamentos com implantes, né? A gente sempre, a maioria dá a opção de implantes, mas ele está muito satisfeito com uma prótese removível retida a grampos. Então não precisa inventar muito. Às vezes os casos mais simples a gente consegue fazer de uma maneira extremamente rápida e com eficiência, tá? Esse caso é interessante, professor Bruno, eu queria a atenção de vocês aí, ó. Muito legal essa situação. É de como o dentista, o protesista, ele deve participar também, né, das cirurgias de remoção de tumores da face, intrabucais. O quão é importante a nossa presença. Vejam que essa paciente ela tem 21 anos de idade, é uma universitária da UFC. Mas ela apareceu, Adriele, com uma lesão na região de pré-maxila, uma lesão muito extensa, um osteosarcoma, tá? E a cirurgia é uma cirurgia realmente invasiva, né, de remoção com margem de segurança, tá? Mas aí é legal porque essa paciente veio à odontologia, tá? A gente faz uma moldagem desse paciente superior e inferior, pega esse modelo, tem uma conversa com o cirurgião de cabeça e pescoço, ele delimita o local da cirurgia, né? A gente faz uma cirurgia de modelo, ó, como vocês podem ver aqui. Pessoal, a gente faz essa prótesezinha que é a mais simples possível, né? Uma prótese removível com grampos de fio ortodôntico. A gente pode até fazer aqui uma armação metálica de PPR, mas muitas vezes o tempo tem que ser... Isso demandaria mais tempo. Então, a gente às vezes faz uma prótese simples mesmo com grampos de fio ortodôntico. Então, a gente vai para a cirurgia após a remoção da lesão, uma lesão extremamente grande, ó, né, com margem de segurança, tá? Aqui eu tenho um vídeo mostrando o pós-operatório de 1 mês, né? Então, a paciente passou por essa cirurgia, que perdeu bastante, né, de pré-molar a pré-molar, estrutura óssea envolvida, tá? Só que ela saiu, entre aspas, reabilitada do centro. Isso é fantástico, porque com 3 dias a paciente está sem sonda, aliás, ela já sai da cirurgia sem sonda e ela já está comendo pastoso com 2, 3 dias. Não perde peso, consegue se comunicar, não tem nenhum defeito de face, não perde suporte labial, autoestima retorna, certo? Então é algo fantástico. Eu vou mostrar aqui a fala dela, não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas ela disse que está tudo ok, né? Obviamente eu já ouvi esse vídeo, e que tem uma pequena dificuldade que quando bebe água, a água vai para o nariz, mas ela já tem uma maniazinha que ela faz um movimento para frente e consegue fazer com que a água volte para a faringe, né? Não tem a comunicação buco-nasal, né? Considero que a minha voz está normal. A voz está normal, ó. Consegue até cantar. Passar água? Se antes passar água no nariz, mas eu já aprendi a técnica, só baixar a cabeça e deixar a água descer. Porque quando você vai limpar, isso vai acontecer sempre. A água vai passar, mas aí é só deixar. Então, pessoal, ela sai, né, após ela acordar, né, da anestesia, ela está falando direitinho, ela está se comunicando, ela vai começar a se alimentar, então é algo fantástico.
Essa paciente, algo interessante, depois de 2 meses ela veio para a gente remover a prótese. Quando a gente removeu essa prótese, que ela colocou a língua no seu palato e ela não conseguiu tocar o palato, ela veio, quase não para de chorar, né? Ela ficou aos prantos, porque não imaginava de quão o tamanho da deformidade que ela tinha. Então, mostrando a importância da prótese no ato da cirurgia, né, no pós-operatório imediato, ok? Aqui eu trago aqui um aspecto bem legal também, ó, que essa paciente, ela com uma lesão aqui que vocês conseguem ver, fizemos uma prótese facial removível, retida a grampos, e aqui, ó, quando a gente instala a prótese, ela bebe água, né, a gente dá um copinho d'água para ver se está voltando a água para o nariz, né, ela fazendo aqui o teste, ó. Está bem vedado, não volta, né? Então a água não volta. Nesse segundo vídeo, ela vai falar uma frase sem a prótese e uma segunda, no terceiro vídeo, uma frase com a prótese, né? E agora com a prótese. Meu nome é Aurélia Benevenuto dos Santos Almeida. Faço tratamento na UFC. Bom dia. Então, não sei se vocês conseguiram perceber, né, ouvir, mas ela voltou a praticamente o aspecto de normalidade em relação à sua fonética, tá? Pessoal, os implantes, né? Vamos que o nosso tempo está correndo. Nós temos 2 tipos de implantes utilizáveis dentro da reabilitação com implantes. Os extraorais mesmo, propriamente ditos, né? No Brasil, acredito que só a empresa Conexão que ainda está fabricando, que eu trago fotos aí dele, né? São implantes extremamente curtos, de 3, 4, 5, 6 milímetros. E nós temos os implantes dentários, usados na boca, né? Pela implantodontia oral, que podem tranquilamente ser usados na face. E esse é o nosso maior uso, né? Nós utilizamos implantes convencionais na face. Obviamente, os implantes curtos, tá? Sem falar também que o custo dos implantes extraorais para os convencionais é mais ou menos cerca de 10 vezes mais caros, né? Os primeiros cerca de 10 vezes mais caros do que os segundos. Então, mais um motivo para que a gente utilize mais os segundos. A osseo-integração facial, ela surgiu da osseo-integração oral, né? A partir da década de 60 e 70, com os estudos do professor Brandemark, utilizando implantes na mandíbula, né? Depois a maxila, para reabilitações extensas, depois próteses faciais e depois próteses unitárias, né? Então, a partir daí a gente teve, a gente não, né? Os profissionais trouxeram todos esses conceitos da implantodontia oral para a face, né? E em 79 ocorreu a primeira instalação de implantes na região mastoidea, né? Em 95, né, o conceito de osseo-integração para a ancoragem facial foi aceito pela Food and Drug Association. Então, é algo extremamente seguro para que a gente utilize na face dos pacientes. Então, já existem estudos que mostram quanto tem de osso em cada região da face. Os primeiros pioneiros foi Jensen, né? Algumas áreas têm 6 milímetros, outras têm 8, outras têm 3. Então, primeiro, a gente já pede uma tomografia daquela região e vê as opções e as possibilidades de realização das cirurgias de implantes. Então, existem fábricas, né, que existe uma expertise, né, criaram uma expertise para implantes para pacientes oncológicos, né, como essa aí, a South Term Implants, que ela é na África do Sul, empresa fantástica para esses implantes oncológicos, né? E aqui casos nossos, né, de barras, né, ó, alguns desses eu vou mostrar já, tá? E essas barras ficam retidas aos implantes e essas barras vão segurar as próteses, né? E a gente consegue reabilitar os pacientes, né, de uma maneira bastante satisfatória.
Em alguns casos, esse paciente teve um tumor de base de língua, né, muito grande, né? Na situação que ele ficou, impossível se usar uma prótese total convencional, impossível. Nós até tentamos, mas ele não tem fundo de sulco. Então a gente faz aí, né, já instalamos aqui 4 implantes convencionais e aí esse paciente já recebeu uma prótese do tipo protocolo de Brånemark, né? Mudando realmente a vida dele do ponto de vista da fala e principalmente da mastigação, tá? Saindo do âmbito intrabucal, nós temos aqui casos nossos, né? Então, quais são os principais sítios de instalação de implantes, né? Região da glabela, primeiro caso, né? Região da pré-maxila, né? Dentro da abertura piriforme, né? A região lateral da órbita e processo mastoide. Ó. Então, são esses os principais pontos de instalação de implantes dentro da face, na face dos pacientes. Então, paciente que chega e que pode receber implantes, sem dúvida, é o nosso método de eleição para a retenção das nossas próteses. A gente fica realmente feliz quando consegue instalar os implantes, esses ossos integram e a gente consegue fazer próteses implanto-retidas, tá bom? Existem fabricantes que você molda um paciente ou escaneia, manda para lá, eles já mandam de volta toda uma infraestrutura, né, fresada, como essa empresa canadense, certo? Ó, são estruturas fantásticas, né? Em Brasília, né, existe esse centro que também você faz uma tomografia da face, manda para lá, ele já manda uma peça fresada em titânio, substituindo, por exemplo, o osso zigomático, ou toda uma base de mandíbula, que também pode nos auxiliar, né, através de próteses customizadas, né? Certo? Muito bacana. Aqui um caso nosso, né, publicado na JPD, de um paciente em que a gente instalou, como essa foto aí mostra abaixo, 2 implantes, uma na região de espinha nasal anterior e outra na região de glabela, né? Aqui já processo de moldagem com silicone, escultura em plastilina, tá certo? As provas, né? Aqui apenas olhando a anatomia. Fazemos toda a pigmentação, né? O protesista bucomaxila ele vai ter que ter um novo arsenal de materiais, mas isso não é tão tranquilo, porque grande parte é importada, mas posso futuramente passar os principais centros de compra desses materiais. Tranquilamente passo para vocês, tá bom? Aqui a caracterização, primeiro intrínseca e depois extrínseca, né? O nariz sai um pouco pálido da prensa, ó, e depois a gente começa a fazer mais uma caracterização extrínseca, até o resultado final do nosso paciente, né? Então, muito bacana, esse paciente ele pode realizar qualquer atividade física até que esse nariz ele não se desaloja, né? Ele realmente tem uma retenção muito interessante na face do paciente, tá? Um outro caso nosso publicado agora na Journal of Prosthodontics, né? Mas aqui de uma prótese óculo-palpebral, né? Iniciamos com uma moldagem, né? Tá aqui o molde, obtemos o modelo, posicionamos o olho, ó, fazemos as pálpebras, né? Duplicamos num guia cirúrgico, ó. A gente faz guias cirúrgicos sim para as próteses de face. Aqui uma cirurgia toda em ambiente ambulatorial, né? Instalamos 2 implantes, né? Esses ainda foram hexágono externo, que é um caso mais antigo. A partir daí, a osseointegração, né? Após 2, 3 meses, iniciamos a moldagem, que segue a moldagem básica em implantodontia, não tem nada de diferente, tá? E aí fizemos uma prótese retida por magnetos, né? O último é a parte do silicone, né? Que seriam as pálpebras, né? Pegamos um silicone, normalmente ele é importado, né? De 2 empresas, uma americana e uma inglesa. Ele é transparente e a gente mistura diversos pigmentos para chegar na cor da pele do paciente. Aqui o processo de instalação, né? E aí o resultado final. É um caso bem legal do nosso paciente, seu Manuel, que encontra-se reabilitado. Tá?
Um caso bacana, interessante, né? Esse paciente, veja aí a perda de peso, né? Um paciente já bastante desnutrido, mas também com uma lesão muito grande, né? De asa do nariz, lábio e praticamente toda a maxila, né? Novamente, tomografamos toda a face do paciente, né? Realmente a gente vai em busca de estrutura óssea possível para a instalação de implantes. E nesse caso, esse caso foi interessante. Nós só tínhamos osso na região interna do túber e na região externa aqui do osso zigomático. Então, nós ficamos com 2 implantes dentro da boca e 2 implantes fora da boca, né? O que é que a gente vai fazer com uma reabilitação em que 2 implantes estão fora e 2 dentro da boca, né? Então, a gente fez uma prótese que sai de dentro para fora da boca. Olha que bacana, né? Etapa de moldagem, ó, não existe moldeira para um caso desse. A própria pasta pesada do silicone Elite já me possibilitou o molde, certo? Aí a gente passa para, daquele molde, vazamos o modelo, fazemos um modelo com um plano de cera. E aí a gente vai utilizar os princípios de prótese total convencional, né? Aqui os 2 implantes, nessa foto central, os 2 implantes extraorais. Tá? Registro, a montagem de dentes, prova dos dentes, né? Aqui a gente não vai ter o lábio para escolher o tamanho dos dentes, né? Aqui uma dificuldade, a gente tem que usar bom senso, jogo de cintura, criatividade, né? Para escolher o tamanho do dente, já que o lábio é algo importante para essa tarefa e esse paciente não tem. Inseramos a barra, ó, às vezes a gente faz isso na boca, na face do paciente, né? A gente não tem aqueles recursos de escanear tudo, mandar para fora e já vir uma peça fresada. Isso fica oneroso para o nosso centro. Então a gente utiliza, né? A gente vai na luta mesmo, né? Fazendo as nossas próprias estruturas. Fundimos essas estruturas, tá? Essa armação metálica, bacana essa armação. Tá aí uma panorâmica, né? Ela sai de dentro para fora da boca. Aí a prótese acrílica, né, a overdentro já foi acrilizada, né? E aí a prótese extraoral, ela vai ter retenção por 2 magnetos, um presente na flange da prótese e outro presente na barra metálica, na região externa. Olha que bacana, né? Então aqui eu tenho uma prótese intrabucal retida por barra clip, né? Essa prótese em acrílico, essa dentadura, né, entre aspas, ela vai clicar naquela barra metálica que está parafusada na face do paciente. Depois que ela é instalada, eu faço uma perfuração na flange dela e coloco um magneto paralelo a esse outro magneto extraoral, né? E aí eu termino a prótese faço a prótese facial, ó. Aí já o processo de pigmentação final da prótese facial, né? Chegando à cor, né? E aí o resultado final, né? O paciente na primeira foto como ele chegou e o paciente como ele sai, né? Esse caso agora a gente está publicando agora numa revista bacana, né? Porque foi um caso bastante desafiador, né? Então já vejam aqui a própria face do paciente mostra que agora ele melhorou o processo de nutrição, né? Já se alimenta. Ele é um pescador, né? Vive numa praia muito bonita do Ceará, chamada Praia de Flecheiras, né? Eu sempre fico feliz quando ele vem ao UFC, porque ele me traz lagosta e camarão, né? Então é um paciente muito bem-vindo. Estou brincando, pessoal. Todos os pacientes são bem-vindos, mas ele tem esse agrado aí à nossa equipe. Ele hoje tem uma vida muito próxima ao normal, né? Obviamente fazendo controles semestrais lá dentro do núcleo de defeitos da face, tá bom? E aí, pessoal, a gente teria vários casos, né? Esse caso, por exemplo, que é uma prótese nasal, né? É metade de um nariz, ó. Esse paciente é interessante, ele é um paciente dono de uma fazenda aqui no interior do estado,
e a esposa dele falaram que depois que ele teve esse câncer no nariz, nunca mais ele tinha se olhado no espelho. Então, os últimos 5 anos ele não se olhava mais no espelho. E depois da prótese ele voltou a ter uma vida praticamente normal, inclusive diante do espelho, certo? Então, outros casos, né, de uma prótese nasal, que tem essas infraestruturas, aqui o processo de pigmentação, né? Essas próteses, professora Tayane, ela tem 2 ímãs por dentro, ó, e ficam 2 ímãs na barra. Então, a gente tem uma retenção fabulosa da prótese em silicone na barra metálica que está retida aos implantes, né? Nesse caso, ficou bem bacana em termos de coloração, ó, com a prótese. A gente fica feliz nessas situações em que a prótese ela some na cara do paciente, ela fica imperceptível. Isso realmente é o que nos dá mais prazer. E a própria questão da coloração é o nosso maior desafio, né? A cor da pele é algo dificílimo, né, da gente acertar com exatidão, tá? Pessoal, nem tudo é facilidade, né? A gente tem vários desafios, né? Principalmente quando o paciente sofreu radioterapia, ele tem uma baixa qualidade ou quantidade óssea, quando ele tem uso de tabaco, né, o álcool, quando ele não higieniza bem e quando ele se depara com um tratamento de alto custo, né? Então, a gente tem fotografias aqui do lado mostrando perda de implantes faciais, né? Do mesmo jeito que o implante é perdido na boca por falta de higienização, por sobrecarga, por falta de passividade das infraestruturas metálicas, na face é da mesma maneira. Então, ele tem que higienizar bem, ele ou o cuidador daquele paciente, tá? Aqui um pouco da nossa equipe, né? A gente tem uma equipe hoje de protesistas, bucomaxilo, estamos em contato com a cabeça e pescoço, a plástica, a radioterapia, temos um TPD que está treinado a fazer esses tipos de prensagem em silicone, coisas que não é muito comum nas formações para os técnicos de prótese. E mais recentemente, fisioterapia, fono, psicologia, um engenheiro mecânico para nos ajudar nas próteses digitais, né, nos escaneamentos, e o artista plástico para nos brindar com conhecimentos mais aguçados de escultura e também pintura, né? Então, esse é o núcleo de defeitos da face da UFC, né, criado pelo professor Marcos Aurélio Rabelo Lima Verde, né, que foi quem nos fez esse grande treinamento aí, né, infelizmente faleceu em 2015, né, de uma maneira extremamente precoce. Tá? Eu tenho, após muita luta, né, eu tenho dado essa mesma palestra que a gente está comentando agora para grupos de cirurgia de cabeça e pescoço, né, como essa foto de cima, cirurgias, residências em cirurgia bucomaxilofacial, no sentido de mostrar a importância da prótese buco para a área, da área médica em geral, né? Quando eles sabem o que a gente pode fazer, aí sim eles valorizam um pouco mais o nosso trabalho, né? E nos chamam para os planejamentos, nos encaminham os pacientes. Eu acho que essa interação, como a professora Letícia falou muito bem, ela é fundamental, tá? Eu vou finalizar com esse caso. Eu já extrapolei 6 minutos do meu tempo. Eu poderia falar só desse caso, Adriele? Como é que está o tempo aí, querida? Fica à vontade, professor. Pode finalizar. Pronto. Muito obrigado. Eu não queria passar muito do tempo de vocês, mas esse caso ele é interessante também. Essa paciente é aqui do interior do estado e ela veio a primeira vez com esse defeito de face. Ela teve um tumor na asa do nariz do lado direito, né, que dava uma comunicação de dentro para fora, né, da pele. Ela tinha um orifício aqui nessa narina direita. Mas a resolução foi muito simples, né? Fizemos uma prótese total. Essa prótese teve uma boa retenção, um próprio defeito, né, da região, e ela disse que para ela não era problema nenhum ficar com esse acrílico aparecendo aqui na asa do nariz. Ela, não, doutor Wagner, eu estou tranquilíssima,
estou falando bem, estou bebendo água, estou mastigando, não quero mais nenhum tipo de tratamento, né? Infelizmente, ela voltou tempos depois com uma recidiva, após uma grande recidiva, né, em que ela perdeu todo o pavilhão nasal e toda a região de pré-maxila. Realmente um caso muito desafiador, tá? Então, aqui eu estou pulando várias etapas, mas o que foi planejado, né? Vai apenas uma ideia aí para quem está entrando na área. Nós colocamos 2 implantes em cada lado na região de túber da maxila, que para ela, professora Tayane, era a única região possível de ser implantada, tá? Dos 2 implantes, ela perdeu um de cada lado. Infelizmente, o osso dela era um osso D4 um osso muito poroso, né? Muito esponjoso. Então a gente né, só tinha aquilo, então fomos só com os 2 implantes. Fizemos uma barra metálica transfixando o palato com 2 segmentos de clipe, né? Então fizemos a princípio uma overdenture, né? O que é uma overdenture? É uma prótese totalmente em acrílico, em que a gente vai ter 2 clipes que vão encaixar naquela barra metálica, que a barra ela é parafusada aos implantes, né? A barra ela não tira, porque é parafusada. E a prótese ela é encaixada pelo sistema de trava, dessa maneira, ó, trava. Então, pessoal, não sei se vocês conseguem ver nessa foto, existe por transparência um risco que eu delimitei em grafite, que é justamente a comunicação buco-nasal da paciente. Então, após essa prótese, ela começou a falar e a mastigar bem, certo? Então, a importância aí de uma prótese, né, na região intrabucal, obturadora palatina, trazendo uma função próxima à normalidade para essa paciente, tá? Após a prótese da overdenture, a gente faz a prótese nasolabial, ó. E o final da prótese é esse aí, ó, remoção do silicone da prensa e aí todo o processo de caracterização final, né? Olha que bacana, né? Então a prótese, ela é fixada de que meio, ó? De que meio essa prótese ela é fixada? Na flange da overdenture existe um super ímã e outro super ímã na prótese nasal. Olha que bacana. Olha que bacana. Então, essa paciente, ela acaba tendo... a foto final dela está aqui do lado direito, eu não sei se vocês conseguem ver, né, mas está parecida com essa aqui. Foi um caso muito bacana. Então, ela jogou fora, né, a máscara, né, ela sempre dizia, doutor Wagner, eu só vou ficar feliz no dia que eu jogar essa máscara fora, né? Então, ela ficou bastante feliz com esse tipo de reabilitação. Joia? Pessoal, como considerações finais, já extrapolei aí meu tempo em quase 10 minutos, né? O câncer de cabeça e pescoço, ele acomete sobretudo idosos com comorbidades, está relacionado a fumo, álcool e exposição solar, né? Cirurgia e radioterapia, como a gente comentou, estão sempre, quase sempre relacionados ao tratamento, e problemas estéticos, funcionais e psicossociais são algo muito evidente na maioria desses pacientes, tá? A prótese buco-maxilofacial com ou sem implantes pode oferecer ótimos resultados funcionais e estéticos, tá bom, gente? Então, vamos valorizar essa área é muito bacana, tá? E só que ela não age sozinha, né? Uma equipe interdisciplinar é necessária para tratar pacientes com tumores, né, de face. Oncologistas, radioterapeutas, cirurgiões, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos. Então, eu considero hoje que a prótese ela não é a reabilitação, a prótese ela faz parte, né? Esse núcleo, a psicologia, né, a nutrição, a fisioterapia, né, ela é fundamental. Nós já tivemos pacientes em que
finalizando com essa historinha, um paciente de 9 anos, ele não tinha nariz até os 9 anos, né? Ele não tinha nariz. Então, no dia que a gente colocou o nariz, ficou bacana o nariz dele, nariz adesivo, né? Mas a mãe dele disse que ele chegou em casa, não conseguia usar o nariz, né? Chorava, chorava, chorava. Por quê? Porque ele já estava adaptado à face daquela maneira. A família toda queria e ele não, né? Só depois de um acompanhamento psicológico, né, bastante interessante, é que ele conseguiu receber essa prótese para a sua face. Então, é importante um preparo do paciente para receber a prótese, né? É muito interessante isso. Então, essa equipe é a nossa a equipe do NUFACE, né? O Marcos Lima Verde, nosso grande líder. Nós temos voluntários, nós temos vários acadêmicos, bolsistas, vários bons contatos com os hospitais de referência. Então, não há possibilidade de a gente fazer isso sozinho. A gente tem que unir forças para que o paciente seja realmente reabilitado, tá bom? Deixo aqui meus contatos de e-mail, de Instagram, meu telefone lá da universidade. Gente, me desculpa ter extrapolado o tempo. Eu fico muito feliz em falar isso aqui para vocês e eu estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, se eu puder e souber responder, eu ficaria muito feliz. Muito obrigado, gente. Professor Wagner, está me ouvindo? Ouvindo, Bruno? Professor Bruno. Professor, que prazer assistir a sua palestra. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo, dizer que, sem dúvida nenhuma, acrescentou muito conhecimento para mim e para todos que ouviram. Eu vou já abrir para algumas perguntas. Foram muitas perguntas no chat e o fato de ter tido muita pergunta enaltece a grande palestra que nós tivemos agora. Antes de direcionar para as perguntas, eu vou fazer um breve comentário e para que dê tempo para o professor tomar uma água, respirar um pouquinho. Eu quero mais uma vez lembrar da importância das doações. Quem puder, por favor, o faça. Além de trazer conhecimento, esse congresso tem a intenção de ajudar pessoas que foram totalmente afetadas por essa pandemia, por essa crise, por esse isolamento social. Então, a sua ajuda é muito bem-vinda. E aproveitando o tema da pandemia, professor, eu vi claramente, eu não tenho muita experiência com prótese bucomaxilofacial. Eu trabalho num centro de anomalias congênitas, então eu vejo muitas pessoas com microsomia, com anotia, com microtia, enfim, com deformidades congênitas da face e que tem o mesmo peso de um paciente que sofreu uma sequela pós-tratamento. E eu diria que estamos aí há quase 3 meses em isolamento social e para essas pessoas esse isolamento é constante, né? Eles ficam, às vezes, a vida toda, depois de uma mutilação como essa, afastado do seu convívio social, afastado dos seus entes queridos, afastados das pessoas, do trabalho, de uma vida digna, né? E essa especialidade, como muito bem destacado por você, devolve não só a função, que é muito importante, mas de forma especial a estética e a saúde, quando nós lembramos que a saúde é o bem-estar físico, mental e social, né? Então, eu queria mais uma vez parabenizá-lo. E eu costumo dizer que essas aulas, elas muitas vezes não ensinam muita coisa, mas elas inspiram. E a sua aula, assim como a da professora Letícia, foi inspiradora. Muito obrigado. Acho que tivemos... eu acompanhei uma parte da transmissão pelo YouTube e a gente chegou a quase 700 pessoas ao mesmo tempo online, ouvindo a apresentação da professora Letícia e a sua. E, como você falou, se 1, 2, 3% das pessoas foram inspiradas, o simpósio já valeu a pena, porque
Acho que é esse nosso objetivo como formadores de opinião, como professores. Então, eu queria dar essa palavra inicial e dizer que eu fiquei encantado com a apresentação dos dois, da professora Letícia e a sua. Dizer que já tem um convite para vir nos visitar no Rio, nesse centro que nós temos, em Petrópolis, e eu já vou dizer que assim que a pandemia permitir, eu quero formalizar esse convite para ter a sua presença aqui para nos brindar com o seu know-how, com a sua expertise. Tá bom, professor? Muito obrigado. Será um prazer. Tivemos inúmeros comentários no chat destacando a beleza, o impacto que a sua aula teve, muitas perguntas, eu vou precisar filtrá-las porque nós não temos tempo de fazer todas. Eu tentei organizá-las aqui em duas linhas principais de perguntas, umas que se referem à parte laboratorial das próteses e a outra à parte clínica, assistencial. E eu vou começar com uma, que é uma pergunta minha, tá? Desculpa roubar a fila aí das perguntas, mas nessa condição eu tenho esse privilégio. Você mostrou alguns casos de próteses implanto suportadas, né? E muitos dos pacientes mostrados são pacientes possivelmente que receberam radiação, foram irradiados, se for um tumor com indicação de radiação. Qual é a sua conduta em casos de pacientes? Você mostrou no último slide, ou num dos últimos, que esses pacientes têm uma qualidade de óssea ruim. Qual a sua preocupação e quais os critérios que você usa para direcionar um paciente para uma prótese implanto suportada ou para uma prótese adesivada, colada, que não tenha uso de implante? Joia. Professor Bruno, como eu comentei, é sempre interessante a gente poder instalar os implantes, né? Quando a gente consegue esse método de retenção, as próteses são bem mais retíveis, o paciente tem mais confiança a usar, tem uma vida próxima ao normal, né? A literatura ela é um pouco controversa sobre um protocolo em relação à radioterapia. A gente até encontra artigos em que a sobrevida de implantes em pacientes irradiados ela foi até um pouco maior do que em pacientes não irradiados. Eu tenho até uma aula sobre isso, eu acabei não colocando detalhes, tá? Mas a gente vai ter autores que dizem que você tem que esperar pelo menos 6 meses do processo de radiação, tem autor que diz que você tem que esperar 1 ano, e tem autores que dizem que você deveria fazer os seus implantes antes da radioterapia, né? Então, a melhor condição de instalação dos implantes, né, se a gente pudesse fazer, seria no ato da remoção do tumor, tá? Infelizmente, como no caso dos cânceres, existe uma preocupação de você ter ainda ali margens de doença, né, margens de tumor, e às vezes você não, o cabeça e pescoço diz, não quero que implante agora, porque eu quero acompanhar esse paciente por pelo menos 6 meses e tal. Mas, olha, no grupo da Universidade da Califórnia, como eles têm um planejamento muito, muito interdisciplinar no pré-tratamento, o que é que eles conseguem fazer lá? O radioterapeuta, o cirurgião remove a lesão, já diz o que ele vai remover, o radioterapeuta já diz a sua margem de radiação, muitas vezes com a radioterapia do tipo IMRT. Então, aquelas áreas que sobram, é que os colegas já colocam os implantes no ato da remoção do tumor. Então, quando é algo muito bem planejado, então a gente citaria essa condição como a ideal, né? A gente tem uma equipe realmente do cabeça e pescoço, do radioterapeuta, às vezes o físico presente, no sentido de calcular junto, né, com o radioterapeuta a dose adequada, né? E aí o bucomaxilo já entra na cirurgia de remoção do tumor para colocar os implantes. Então, o melhor mesmo seria antes da radioterapia, né? Mas, normalmente, o que é que a gente faz? A gente espera pelo menos 6 meses e já faz os implantes. Obviamente, o paciente assina um termo, né, se responsabilizando, né,
pelos possíveis riscos. E um certo dia, um grande cirurgião, não queria comentar o nome dele, um cirurgião de São Paulo, que tem uma vasta experiência em implantodontia na face, ele diz o seguinte: se você, clinicamente, na hora da cirurgia, fresar aquele osso e ele sangrar, você pode colocar o implante. Se você fresar, né, e não teve o sangramento, escolha um sítio próximo, porque aquele implante não vai se integrar. Perfeito, professor. Obrigado. Acho que foi muito esclarecedora. Eu vou agora tentar selecionar algumas perguntas e aglomerá-las, como eu expliquei anteriormente, e vou pedir a gentileza ao senhor de tentar ser mais breve nas respostas, só para a gente tentar aproveitar melhor o tempo, tá bom, professor? Perfeito. Eu vou primeiro fazer algumas perguntas relacionadas à parte protética, à parte laboratorial. Algumas pessoas perguntaram, o Marcos, que é um dos membros da diretoria da Liga, o Lucas, sobre a participação do técnico de prótese nesse trabalho. Tem algum local onde esse técnico possa fazer um curso específico? É o mesmo técnico que faz a prótese dentária convencional? Você pode abordar um pouquinho sobre esse tema? Nós temos um técnico, professor Bruno, que trabalha com a gente há 15 anos e fomos nós que o treinamos, né? O professor Marcos Lima Verde, ele fez prótese buco no Hospital Memorial de Nova York. Então, ele já veio com uma bagagem, treinou esse técnico, que é um técnico que faz porcelana, que faz próteses totais, treinou esse técnico para trabalhar com silicones, né? Então, eu acho que a maioria dos cursos não existe esse conteúdo, né? Em São Paulo, tem pelo menos 2 técnicos que trabalham com esse tipo de ensinamento, e futuramente eu posso passar esse contato para vocês. Perfeito. Outras 2 perguntas relacionadas a esse tema laboratorial. O senhor falou no início da aula a introdução da tecnologia digital, dos escaneamentos tridimensionais. De que forma você acha que essa tecnologia vai incorporar possibilidades terapêuticas para esse paciente? E uma outra pergunta, eu não vou localizar o nome da pessoa aqui agora, mas alguém perguntou sobre a Saint Alana. Me parece, a impressão que ela teve é que esses materiais eram caros, até aproveitando aqui a participação de alguns professores da Unifase. A própria professora Vera estava no início, não sei se ela está ainda coordenadora do curso. Se a gente tiver a intenção de montar um laboratório de prótese bucomaxilofacial, qual o custo desses materiais próprios para a confecção das próteses e de que forma essa tecnologia 3D está entrando nessa área e modificando aí os protocolos ou as condutas? Bom, hoje a maioria dos artigos publicados envolve essas tecnologias 3D, tá? Elas são interessantes, professor Bruno, por quê? Porque o paciente ele vai ter um extremo conforto ao passar pelo tratamento. O primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, né, da moldagem da máscara facial, o paciente fica 40 minutos com aquele alginato gelado, depois com o gesso que esquenta por cima, com aquele peso na face, sem respirar bem, ao passo que o escaneamento é algo simplesmente fantástico, né? Não preciso nem explicar. Outro ponto, a gente consegue tratar mais pacientes. Hoje o nosso núcleo, existe fila de espera que a gente nunca consegue zerar. Então, escaneando, a gente tem rotatividade maior, consegue atender o maior número de pacientes. Um outro aspecto, no lugar de eu fazer uma orelha toda do zero esculpida, eu posso pegar uma orelha sadia e espelhar essa orelha para o outro lado, entendeu? Posso pegar um olho e espelhar o olho para o outro lado. Então, olha, as possibilidades são extremamente vastas, tá? Perfeito. Sobre os materiais, a gente tem uma empresa Factor 2, que está no Arizona, nos Estados Unidos, e a Tecnovent, que ela é inglesa. As duas são excelentes. Aí a gente tem que comprar silicones intrínsecos, extrínsecos, os pigmentos intrínsecos, extrínsecos, vários tipos de silicone. Tá? São materiais caros que, pelo aspecto da importação, ainda vêm muito mais caros ainda. Mas eu me comprometo aqui, depois com a professora Tayane, de passar aí o caminhozinho das pedras para que vocês possam adquirir esses materiais, tá bom?
Tá certo, professor. Uma última pergunta relacionada a essa parte laboratorial, e a Tayane deve estar nervosa porque eu estou estourando o tempo das perguntas, mas eu valorizo demais essa parte. Então, quem precisar sair e se retirar, eu peço desculpa, mas quem puder ficar, eu acho que isso tem sido muito proveitoso, então eu queria aproveitar um pouquinho mais do seu conhecimento, professor. Eu não vou citar os nomes para tentar dinamizar melhor as perguntas. Uma aluna perguntou sobre como vocês usam, quais as referências que vocês usam para a confecção manual de uma prótese que não tem o outro lado como referência. Ela citou, por exemplo, um nariz. Quais são as referências que vocês usam para refazer um nariz? Uma vez que você tem uma orelha mutilada e a outra está sadia, você tem uma orelha como referência. E olhando a sua apresentação e aproveitando uma pergunta que tem aqui, na minha concepção, estabelecer essas próteses de forma manual requer muita habilidade, né? E, para mim, pode ser uma impressão equivocada, mas talvez a parte mais difícil de todo o processo é a pigmentação, pelas peculiaridades da pele, né? Das manchas, enfim. Você falou até de um pescador que mora na praia, imagino como é difícil você encontrar um tom da prótese para uma pessoa que tem o tom da pele constantemente alterado pela influência do sol, né? Vamos dizer assim. Então, seriam essas duas perguntas. Quais são as referências para fazer uma prótese que não tem uma contralateral e essa parte da pigmentação final no acabamento de uma prótese? Bom, quando o paciente perdeu um órgão ímpar, né, na face, a gente, naquele protocolo que a gente usa, primeiro de tudo é localizar a partir daquelas linhas de referência da face, pelo menos o tamanho do nariz, né, onde é que ele está localizado, tá? E depois a gente pede fotos do paciente, né, de tempos recentes ao procedimento cirúrgico. Alguns casos a gente moldou o nariz da irmã, né, a irmã, ou então do pai, então a gente pega um pouco das feições da família, né, fotografias, e por consultas de prova, né, acrescenta aqui e ali, a gente entra em consenso junto ao paciente, não é? Mais ou menos assim, tá? Em relação à pigmentação, é algo mais desafiador, porque a gente parte do silicone transparente e tenta, né, por adição de pigmentos, chegar à cor do paciente. Existem tons de pele, tem silicone, pigmentos que não é só o vermelho, o branco e o azul, mas existe já com a cor da pele. Então, a gente, por mistura, né, por adição de gotas, a gente consegue, muitas vezes, chegar a essa coloração. E, no final, a gente faz os sinais, né, veias, seria a caracterização extrínseca final. Mas realmente a parte mais desafiadora é realmente a cor, né? Todos os colegas acham isso que trabalham na área. Perfeito. Saindo dessa parte laboratorial, entrando um pouquinho na parte clínica e funcional, professor, algumas alunos perguntaram a respeito de como essa prótese interfere na fonação, na respiração, principalmente em casos de próteses que envolvem o nariz e o lábio do paciente. Outra pergunta, né, que repetindo, as funções mastigatórias, fonoaudiológicas ficam próximas ao normal? E se tem alguma influência na respiração, como é que as próteses nasais, de forma especial, principalmente aquelas implantes suportadas, elas não podem ser obstrutivas, né, eu imagino. Então, de que forma é feito esse cálculo da permeabilidade nasal, vamos dizer assim? A gente tem que fazer as barras metálicas o mais estreitas possíveis, né? Para que realmente a gente não obstrua. E a prótese nasal, por exemplo, ela tem as narinas, né, onde o ar vai passar, né? Então, a gente vai ter ali uma cavidadezinha fechada com duas narinas, então isso não tem tido um problema, não tem sido um problema relatado pelos pacientes, já que eles não vão precisar fazer uma respiração bucal, né? Eles vão fazer realmente, continuar com sua respiração nasal, tá certo? Em relação às funções normais
das próteses intrabucais é algo que a gente nota assim de cara uma melhora assim absurda, tá? Mastigação, quando a gente consegue vedar bem as comunicações buconasais ou bucosinusais, as funções mastigatórias voltam a cerca de 80% a 90% do que o paciente tinha antes. Mas junte-se a isso toda uma avaliação nutricional e principalmente da fonoaudiologia. É um profissional assim fundamental diante das próteses obturadoras palatinas, certo? Certo. Uma pergunta da Chimeli, que também a aluna está formando agora na Unifase, a preocupação que ela teve, professor, a impressão que ela teve na aula foi a respeito da possibilidade de infecção aumentada nesses pacientes que têm sequelas das cirurgias e não são reabilitados. Como é que a exposição do nariz, a comunicação do nariz com a boca, com o seio maxilar, esses pacientes têm infecções recorrentes, têm uma possibilidade de infecção aumentada das vias aéreas superiores? Sem dúvida. Quando a gente remove uma prótese, qualquer prótese que veda o palato, a gente tem secreção, né? Porque você vai ter aí uma comunicação da microbiota bucal com a nasal, com a sinusal, né? Então, são pacientes realmente com infecções realmente recorrentes, tá? E uma das vantagens, acabei não falando, a vantagem da reabilitação com próteses é a possibilidade dos pacientes, nos seus retornos junto ao oncologista, facilmente o paciente remove e, por uma inspeção visual acurada, esses médicos conseguem fazer o controle daquele paciente semestralmente ou anualmente, tá bom? Mas as infecções são algo bastante recorrente, infelizmente. Tá certo, professor. Eu tenho mais duas perguntas, mas antes de fazer as perguntas, eu quero dar dois avisos, dizer que o formulário para confirmar a presença e receber o certificado às horas já vai ser disponibilizado no link da bio no Instagram. E lembrar que, como falado pelo professor Wagner, uma das partes importantes no tratamento desses pacientes é a participação do psicólogo no acompanhamento desses pacientes. Isso é tema de uma das aulas amanhã, de como dar a notícia, de como acompanhar esse paciente quando é afetado por essa condição. Professor, duas perguntas, eu não vou tomar muito do seu tempo, é que eu realmente não consigo deixar de fazer, tá bom? Uma pergunta está relacionada com o protocolo. O senhor explicou muito bem na aula, mas só como método didático, a aluna pergunta assim, qual o protocolo a ser seguido referente a sessões e sequência de tratamento? Queria que o senhor, de forma bem rápida, abordasse novamente essa sequência. E eu vou finalizar com uma última pergunta, mas eu só vou fazê-la depois que o senhor explicar essa sequência, que eu acho que essa pergunta ela merece destaque. Pronto, a primeira situação é escolher o método de retenção dessa prótese. Então, se ela vai ser uma prótese implanto-retira, a gente tem que pedir os exames complementares, com procedimento cirúrgico, uma tomografia das regiões, né, ósseas ao redor do defeito, e a gente planeja a cirurgia, né? A gente normalmente faz implantes de estágio único, ou seja, o implante já coloca um cicatrizador, ele fica exposto já ao meio oral, ou meio da face, né? Já fica exposto, não precisa uma segunda etapa de reabertura. Passou 2 meses aí, professor Bruno, a gente começa os procedimentos de moldagem, enceramento, né? Prensagem em laboratório e instalação da prótese. E aí a gente considera mais ou menos, devido ao processo de osseointegração, mais ou menos uns 6 a 8 meses de tratamento, certo? Já uma prótese adesiva é uma prótese bem mais simples. A gente molda numa seção, prova o enceramento na outra e já escolhe a cor do silicone e na terceira a gente instala. Então, em 1 mês a gente consegue entregar, por exemplo, uma prótese auricular adesiva. Então, é um protocolo bem mais rápido, mas aí aquele paciente todo dia tem que colocar um adesivo próprio, né? Mas é mais ou menos assim que a gente planeja. Tá certo, professor. Eu quero finalizar com uma pergunta que eu acho que resume bem a importância desse tema, da sua aula, no aspecto estético, funcional, social. Uma aluna que assistiu à sua palestra, eu não vou identificá-la, porque eu não sei se ela quer isso, disse o seguinte: professor,
Meu pai removeu o globo ocular direito semana passada, pois estava com um tumor. O médico não removeu a pálpebra. Imagino que tenha sido removido só o globo ocular. Diante dessa situação, seria possível confeccionar a prótese para ele? Sem dúvida. Após a alta do médico, né? Após a alta do médico, a região estiver cicatrizada, o quanto antes esse paciente ser avaliado, né? Já possivelmente para uma moldagem intraocular e inicialização da prótese é fundamental. Quanto mais rápido, após o processo de cicatrização, melhor. Então, normalmente é possível sim resolver com a prótese ocular. Tá certo. Professor, mais uma última pergunta que é minha. Eu, como eu falei, estou num centro de deformidades congênitas e uma das nossas pacientes, ela tem uma deformidade, não se formou o olho, só para ficar claro para todos que estão nos ouvindo, ela nasceu com uma deformidade congênita no olho. Então, como protocolo, o pessoal da cirurgia plástica, junto com o pessoal que vai fazer a prótese, estão introduzindo algumas esferas para expandir, para fazer a expansão, para permitir que uma prótese do tamanho do olho para a idade dela atual seja confeccionada. Isso é possível também em pacientes que foram irradiados, que foram operados. Nesse caso, é uma paciente com deformidade congênita. Eu imagino que os tecidos favoreçam essa manipulação. Num paciente irradiado, é possível você fazer algum tipo de terapia para estimular mobilidade, para estimular, para fazer a expansão, para que entre uma prótese do tamanho adequado para o paciente? É possível sim, a maioria que eles colocam são as esferas de Miller, né, que mantém pelo menos o arcabouço, né, ali dos tecidos moles intraoculares, porque se eles não colocarem essa esfera, a prótese ocular acaba ficando muito grande, muito larga, porque ela vai ter que vir lá de dentro para fora. Então, muitas vezes a esfera é colocada e ela diminui muito a espessura da prótese. Então, a questão da radioterapia normalmente não é um fator limitante, não. É possível, sim, fazer esse tipo de procedimento também para os pacientes oncológicos. Tá certo, professor. Mais uma vez eu gostaria de agradecer, dizer que foi um grande privilégio conhecê-lo, ainda que virtualmente, mas espero que em breve poder dar um abraço e dizer que o senhor foi uma grande inspiração para mim. Pode ter certeza disso e eu acho que para todos que puderam ouvir a sua aula. Tá? Muito obrigado. Um abraço aí para Fortaleza. Estamos aguardando vocês aqui também. Que tem pessoas muito queridas. Um abraço, professor.